Olá, eu sou o James Francisco. E eu sou Vanessa Morrone. E você está conosco na 7ª temporada do nosso podcast Sala de Enfermagem, produzido pelo Corém São Paulo. E com ele você aprende temas essenciais da nossa profissão, fortalecendo e valorizando a categoria da enfermagem. E é claro, todos os nossos episódios estão gravados nas nossas plataformas digitais. Então aproveita para seguir o Corém São Paulo em todas as nossas redes sociais. E aqui, você já sabe, as portas do nosso Sala de Enfermagem estão abertas para você. No episódio de hoje nós temos um tema extremamente relevante. Eu que sou enfermeiro há 26 anos, fiz isso durante muito tempo da minha vida enquanto enfermeiro assistencial e hoje faço com outras tecnologias. Mas nunca tinha pensado que poderíamos ter uma abordagem tão significativa quanto a que estamos dando no dia de hoje. O tema de hoje do nosso podcast é avaliação em tecnologia em saúde. E para isso, James, é importante a gente reforçar que a ATS é um processo extremamente relevante quando a gente fala de produtos, materiais, riscos, benefícios e o que essa tecnologia pode agregar no atendimento à saúde. Você já sabe, quando nós trazemos temas extremamente importantes e específicos, nós vamos buscar, junto aos nossos pares, aquelas pessoas que dominam cada vez mais aquele conhecimento e abordam de forma muito simples para que você possa ter um conhecimento que vá do simples ao mais avançado. E por isso hoje nós trouxemos aqui dois grandes convidados e a primeira convidada que está conosco é a doutora Helena Ronce. Bom dia a todos, só agradecer essa oportunidade, porque a gente poder repassar conhecimentos para que todos que estejam iniciando ou que estejam no dia no batente dos hospitais possam estar tendo informações relevantes sobre do que elas possam estar ajudando no seu dia a dia, nos seus relatos, para uma boa avaliação de tecnologia na instituição de trabalho. E também com a gente hoje, nós estamos com Cristiano Bertolossi, coordenador da Câmara Técnica de Gestão de Projetos e Investimentos e ATS, lá do Corém RJ. Seja muito bem-vindo, Cristiano. Muito obrigado. Eu também sou professor titular da Faculdade de Enfermagem da UERJ e líder de um NATS, que é o NAETS, também da UERJ. E a ideia é que a gente consiga, através desse momento aqui, dessa conversa, democratizar o conhecimento da ATS para todo esse cenário da saúde, para todos os estudantes, seja de nível de graduação, pós-graduação lato e pós-graduação estrito sensu, e também para a sociedade, que é a que faz uso realmente de toda a qualidade da nossa assistência. Então a ideia é essa hoje. Que bom. Bom, ter vocês aqui para a gente é um prazer enorme. É a 7ª temporada do nosso podcast Sala de Enfermagem. Trouxe temas extremamente relevantes para essas discussões, e esse tema é um tema que vem ao encontro do que o Conselho Federal de Enfermagem hoje tem buscado fazer. Eu sou enfermeiro há 26 anos, tenho a metade do tempo de vida do nosso sistema COFEM-Corém, que já estamos aí com 52 anos, e ao longo de muito tempo a gente ouviu falar de ATS, a gente ouviu falar de auditoria, e quando o Conselho Federal de Enfermagem traz lá a sua resolução 720, que fala de auditoria, e agora a nossa resolução 809 de 2026, que trata da ATS, que foi a primeira legislação no âmbito da enfermagem brasileira colocada justamente para que o enfermeiro pudesse atuar na avaliação em tecnologia de saúde. Ou seja, é um tema que já era discutido, que nós fazemos ao longo da nossa assistência diária, tanto auditoria quanto avaliação em tecnologia em saúde. E eu queria ouvir de vocês justamente como fazer com que a minha atuação diária, nos diversos espaços, porque nós sabemos que a enfermagem tem uma capilaridade extremamente grande, em cada um desses espaços, como fazer ATS e como fazer auditoria no meu dia a dia. Bom, partindo do princípio que a avaliação de tecnologias em saúde, ela trabalha com evidências e automaticamente ela toma decisões, e decisões importantes para a saúde do paciente, para o desfecho. Eu acho que a auditoria já vem desde algum tempo atrás, já trabalhando depois de uma viagem que nós fizemos a ISPA, eu, doutora Clarice Alegre Petramali, que é a nossa mãe do SUS, aí, do Conitec, a gente viu a importância da gente ter uma agência única para o Brasil de ATS, de avaliação. Por quê? Porque nós somos um país continental, com várias regiões remotas, como Manaus,
e temos o Rio Grande do Sul, inclusive um professor lá, ele deu uma aula e eu pedi depois para poder usar o Brasil, ele colocou como se fosse a Amazônia, fosse a África, ele botou como se fosse continentes, ele botou como se fosse alguns países e ele mostrou para a gente que nessa dimensão grande nós temos doenças diferentes, culturas diferentes, então pacientes com características diferentes. Então a avaliação anda junto com a auditoria há muito tempo. Então a gente tem tentado em várias plenárias de abertura dos congressos internacionais da gente, até com a participação do Dr. Uwe, que é o presidente da Global da ISPO, falar que é importante a equipe multidisciplinar em auditoria, ela busque sempre estar registrando, vendo o que realmente se faz necessário e que traz um bom desfecho para o paciente. Tá? Então, a gente queria trazer isso buscando uma agência única, para o sistema único do país, porque a gente sabe que a saúde suplementar ela complementa o SUS. Então, a gente tem nessa agência única, eu sei que muita gente ficou incomodado, mas a importância não é deixar ninguém incomodado, nenhuma das instituições, é trazer o benefício para o paciente, porque a finalidade do sistema é esse. O foco é avaliação em tecnologia para dar uma segurança ao paciente, né? E é justamente essa conexão, né, que une muito a auditoria e a avaliação de tecnologia de saúde, mas é até importante a gente falar um pouco, né, do que é a ATS, porque fica essa sigla, né, que as pessoas acabam confundindo com outras nomenclaturas. A ATS é a avaliação de tecnologias em saúde. A avaliação de tecnologia de saúde hoje, ela é uma ferramenta multidisciplinar e interdisciplinar, multiprofissional e interdisciplinar, que permite que a gente gere evidências, né, e também possa conduzir as evidências já existentes para que a tomada de decisão do gestor possa ser a mais plausível, né, a mais correta possível, né? E a gente costuma dizer a mais custo-efetiva possível, né? Então, hoje a ATS ela tem esse papel de importância, e quando a gente se depara com a auditoria, a gente começa a fazer um desenho para dentro da própria enfermagem, né? O que a enfermagem faz com essa ATS dentro da auditoria? Então, você tem hoje um profissional que lida do início ao fim do cuidado, presta aquele cuidado qualificado, ele trabalha com todas as tecnologias, seja ela leve, dura ou dura, né? Já segundo o MERRI, a gente já tem essa classificação, mas que hoje um olhar, digamos, das empresas, né, elas forçam, das indústrias farmacêuticas, elas forçam que a gente olhe só apenas para as medicações, né, porque a demanda é muito grande. Olha, vou dizer que foi uma frustração minha quando eu fui fazer um MBA em avaliação em tecnologia de saúde, pensando em estudar tecnologia dura, e quando eu cheguei lá, os dispositivos farmacológicos era que tinham a sua grande vitrine pelo custo que se tem para a compra no Sistema Único de Saúde. E aí você olha para as outras tecnologias, né? A própria capacitação dos profissionais, né? Esse treinamento, o próprio o nosso prontuário eletrônico, isso é uma tecnologia, né? Os dispositivos, o protocolo clínico, hoje a gente tem feito isso muito lá no hospital onde eu trabalho, de renovação desses protocolos clínicos. Quem faz isso? São os acadêmicos de enfermagem, os pós-graduandos e os enfermeiros. Nós, que atuamos com aquela punção venosa, como é que a gente faz uma punção venosa? Existe um POP para isso. Como é que a gente faz esse POP? Utilizando a ATS. Então, utilizando as evidências que hoje, né, pertencentes ao nosso convívio, e não mais só a um determinado livro que determina como vai ser feito. Aquele livro foi escrito em 2016, já está em 2026. Né? Então, que evidência? Né, claro, aquele livro é importante, super importante, mas eu tenho outras evidências que podem levar aquele protocolo a outros rumos. Com toda certeza. Por isso que eu digo que eu gostaria de frisar que a avaliação de tecnologia é uma ciência que ela transforma a evidência em decisões. E a enfermagem ela é muito presente. A historinha do paciente, nós temos a prescrição médica, mas a historinha 24 horas, quem escreve é a enfermagem. Isso mesmo. Então, e pegando um gancho aí no que a doutora Helena e o doutor Cristiano trouxe, né, James, essa questão de sermos protagonistas nesse processo é extremamente relevante. E aí, você já até respondeu um pouquinho da pergunta que eu ia fazer, mas complementando,
trazendo esse olhar que a enfermagem diariamente lida, né, com esses protocolos, materiais, medicamentos, de que forma que nós, profissionais de enfermagem, podemos atuar de uma forma mais estratégica. Muitas vezes é o pessoal da educação permanente, ou então é uma comissão, mas como que nós podemos padronizar essas tecnologias? Lógico, sempre baseado em evidências, que isso é uma premissa na nossa categoria, Sim. mas como que vocês trariam isso como uma estratégia na atuação, seja lá na academia, seja na gestão, seja na assistência, para que a gente tenha palavra, né, poder de troca também da nossa expertise enquanto enfermeiros ou profissionais de enfermagem? Existe uma máxima hoje, né, no momento assistencial, é que chega uma nova tecnologia e as pessoas falam assim, eu quero um parecer técnico seu, do enfermeiro. E aí, às vezes, o parecer técnico é aquela aplicação no dia a dia. A gente já chama, na ATS, é um parecer técnico científico. Eu tenho essa prática, mas eu também tenho os ensaios clínicos, eu também tenho a evidência. O que a evidência no mundo inteiro está me falando? Né? Então, hoje, como o profissional enfermeiro, o profissional de enfermagem, na verdade, que aí é auxiliar, técnico, enfermeiro, eles fazem uso de todas essas tecnologias nas 24 horas, nada mais justo do que ele ser o protagonista dessa avaliação. Agora, como é que ele faz isso? Eu preciso dar ferramentas para ele. E é o que a ATS faz. Como é que aí já começa na graduação, como é que ele faz o TCC dele, como é que ele faz a iniciação científica, como é que ele faz a extensão, né? Como é que a população entende que ela tem que usar aquela seringa de insulina, né? Porque se ela virar um pouquinho a mais, ela está infundindo muito mais maior. Insulina. Então a tecnologia é maravilhosa, mas se eu não tiver uma usabilidade, né? Então o profissional da enfermagem, né? Ele entra justamente nesse cenário. Então eu tenho que preparar eles a saber fazer pesquisa, a acessar essa evidência e principalmente uma análise crítica sobre essa evidência que ele acessou. Né? Senão a gente acaba, né, conhecimento só por conhecimento, a gente acaba não utilizando da maneira mais correta. Antes de você entrar na sua resposta, eu quero colocar uma pimenta a mais nesse negócio que Cristiano trouxe. Já que você veio de Fortaleza, você gosta de pimenta. Pensando nisso, né? Pensando nessa questão de que a evidência hoje faz a diferença na tomada de decisão. E nós temos uma enfermagem moderna que se acostumou a lidar com custos, com gastos, com tomada de decisão, muitas vezes pensado apenas no aspecto financeiro. Como eu, enfermeiro, faço a utilização dessa tecnologia dentro do campo da auditoria? Como é que essa auditoria me dá suporte para a tomada de decisão? Dizer assim, olha, nós precisamos seguir por este caminho. Mesmo que a tomada de decisão tenha sido essa, eu preciso comprovar depois da atividade feita que isso foi o melhor. Eu repito, né, que é mais pelos relatos. Mas eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, uma evidência científica robusta que já veio sobre a infusão de um quimioterápico. Aí o que é que acontece? Os hospitais compram as bombas de infusão, né, que são de ponta, e para o gestor, para economizar, compra um equipo nacional que dá em todas as bombas. Automaticamente, aquele paciente não vai ter a infusão toda da medicação do quimioterápico. Porque a partir do momento que você usa um equipo diferente da bomba, ela não vai funcionar direito. Vai sobrar no frasco, vai sobrar quimioterápico, ou no próprio equipo vai sobrar. Né? Então, o que acontece? Uma das recomendações internacionais para essas medicações, que isso o farmacêutico, como ele tem aquela só visão dura ali, ele não soma isso, que não adiantou usar uma evidência científica se você, na prática, você não está usando as formas adequadas para administrar, infundir aquela medicação. Então, ela não vai ter eficácia naquela evidência científica. Aí o médico pode dizer, olha, essa evidência não deu certo. Aí é onde a enfermagem vai entrar. Como foi feito? E aí onde eu digo mais, todo gestor, ao comprar, ao licitar, ele tem que ver a ponta, ele tem que conversar com a enfermagem, para que ela diga realmente o que é necessário para ter um bom desfecho. Eu me fiz entender para vocês? Sim. Então, como eu já fui uma usuária de oncológico,
é uma das coisas que mais me preocupa na assistência da enfermagem na oncologia. E que tem eficácia, né? Não. E aí, lembrando que o nosso podcast é um podcast do Corém São Paulo, e aqui nós temos eu, que sou conselheiro federal, doutora Vanessa, conselheira regional por São Paulo, doutor Cristiano, conselheiro regional pelo Rio de Janeiro. E quando a gente pensa nessa prática baseada em evidência, Cristiano, pensando agora fazer um paralelo com o nosso fazer, nossa atuação profissional e a avaliação da questão ética, quando a doutora Helena traz justamente um ponto onde que a minha tomada de decisão, utilizando a ATS, foi feita, mas a prática, ela mostrou que realmente não foi condizente com aquilo que nós imaginávamos. Compramos o melhor equipamento, mas não compramos o melhor insumo. E isso pode ser refletido lá na ponta de alguém virar e falar assim, mas olha, o enfermeiro acabou de colocar aqui um quimioterápico que eu precisava receber, mas eu não recebi todo, como a doutora Helena disse. Aí eles ainda dizem, ó, ficou um pouquinho do vermelhinho, da quimio vermelho ou da branca, sobrou no aqui, frasco. No frasco ou no aqui. Como é que a gente faz com que essa avaliação de tecnologia também possa trazer embasamento ético no fazer diário à beira-leito? Na verdade, dentro da ATS, você vai ter que fazer ensaio clínico. A gente chama também de um processo de avaliação econômica, que você começa com uma revisão sistemática, ensaios clínicos, para que você possa aí rechear bem e ter uma análise bem robusta. Mas eu tenho um exemplo, né, que responde até a sua pergunta, que foi um ensaio clínico que eu fiz, né, lá no hospital com uma residente, em que uma empresa ela nos procurou, queria testar o catéter dela, né, a efetividade do catéter, e nós, então, pegamos 5 enfermarias, onde nós temos ali pessoas com difícil acesso, e nós começamos a fazer uma comparação. Nós pegamos duas clínicas, continuamos utilizando o GELCO, que pelo protocolo são 96 horas, você tem que fazer a troca, né? Isso pensando que você pode ter mais de uma punção para tentativa, e você tem esse que é de inserção periférica, mas ele é de longa permanência, ele tem uma durabilidade de 29 dias, né? Ele é passado com ultrassom pelo profissional enfermeiro, né? Ok, então eu tenho essas duas tecnologias e eu tenho 2 processos a serem avaliados. Então nós fizemos em 2 o GELCO, em 2 esse catéter. E aí são ensaios clínicos. Fizemos antes uma revisão sistemática para poder ver como é que as duas tecnologias se comportavam no mundo inteiro. Diante dessas informações e diante do ensaio clínico, nós percebemos que a média, né, e aí foi o levantamento, a média de internação dessas pessoas era de 15 dias. Então, eu funciono uma vez, essa pessoa com esse catéter novo, né, ele vai ficar 29 dias, ou seja, ele vai sair e eu só vou funcionar uma única vez, ele é de difícil acesso. O GELCO, eu tive uma média de 21 punções em um paciente. Eu estou falando só da questão do quantitativo de material. Se eu olhar ainda para a questão do social, a questão da pessoa, do ser humano, que foi puncionada e furada várias vezes, né, isso aí é intangível. Né? Então, quando a gente fez essa análise, uma análise de custo-efetividade, nós conseguimos constatar que aquela tecnologia que hoje, se eu for comparar o GELCO com ela custa 8 vezes mais caro, né, porque ela tem um processo mais caro, mas quando eu coloco ela incorporada dentro do cenário, ela gera uma economia de R$1.850.000 nessas clínicas. Ou seja, eu estou reduzindo o custo, mas não é só o custo, eu estou reduzindo também, aumentando a qualidade da assistência, porque aquela pessoa que, por vezes, ela é toda infiltrada, ou então sai toda cheia de marcas, enfim, ela não precisa sair assim. Ela só teve uma única perfuração, e devido a isso, porque quanto mais perfurações a gente tem aí, quanto mais invasões, você aumenta a probabilidade de algum evento adverso, né? Ela simplesmente conseguiu sair, em média, 2 dias antes. O tempo de internação dela reduziu. E aí a gente não fez essa análise, tá? Mas se você for ver a rotatividade de leito daquelas pessoas que estavam aguardando para serem internadas porque não tinha leito, a gente viu isso muito bem na Covid, né? A gente também aumentou a probabilidade dessas pessoas serem internadas em tempo que ela realmente necessitava. Então, assim, a ATS hoje, junto com a avaliação econômica, ela traz um outro mundo para a gente. Né? É um mundo que a gente chama de 5D, 6D, não é mais aquele 2D que você olha, né? Você está olhando em múltiplos... É o famoso holismo, né? Que a gente sempre quis colocar em prática. Uma coisa, né? que eu queria salientar é que a gente precisou fazer uma diária global, nós estávamos sem hospitais infantis lá em Fortaleza, e precisávamos pedir para alguém
abrisse uma área infantil. E aí fizemos uma diária global, porque você sabe que a enfermagem, a pediatria, ela deixa muito a desejar, porque tudo é por miligramagem, por peso, a criança não toma medicação, nós temos a estabilidade da medicação, e aí fizemos uma diária global. Botamos tudo que tinha e alguma coisa a mais de vantagem para aquele hospital aceitar. Tudo bem, a diária global era para fazer o quê? Deixar o paciente sair mais rápido. Uhum. E a gente estava notando que ou o hospital estava se beneficiando de uma diária muito mais cara, que a gente deu um plus para ele, e não entendia que as crianças não saíam. Aí nós fomos atrás de saber. A medicação nem era genérica, nem era ética, era similar. O equipo era o mais barato. O soro era do interior do estado. Então, o que é que a gente fez? A gente abriu esse pacote e colocamos, a auditoria achou melhor colocar 3 marcas já dizendo para eles, nesse pacote você tem que usar essas 3 marcas, porque a gente sabe que são fidedignas, que são seguras, e já passou por avaliação, entendeu? Uhum. Eu sei que a Vanessa já está com uma pergunta engatilhada aqui, mas vale a pena uma reflexão sobre a resposta que o Cristiano trouxe. Uma tecnologia trouxe uma equivalência de economia de mais de R$1.800.000. Nós temos a nossa lei do piso salarial da enfermagem, onde as grandes instituições, ou principalmente as instituições públicas, colocaram que nós iríamos fechar leitos, porque iria se pagar R$4.750 para o enfermeiro, 70% para o técnico, 50% para o auxiliar. Por isso que a gente disse, enquanto profissional de enfermagem, você pode fazer a diferença. Você pode ajudar a sua instituição a mudar o cenário econômico, provando que a sua atuação ética, fazendo auditoria, fazendo avaliação em tecnologia de saúde, pode trazer recursos financeiros para que não só feche leitos, para que pague o salário da enfermagem, para que melhore toda a assistência prestada aos nossos pacientes, seja no âmbito da saúde pública, do SUS, ou seja na saúde privada. Com certeza, e puxando o gancho, né, dos custos, que é tão importante, que muitas vezes o profissional de enfermagem acha que não tem nada a ver com ele, que ele não tem que estar dentro desse assunto, que ele não tem que discutir, né, a não ser em áreas específicas, mas como que vocês, aí eu pergunto, né, como que vocês ainda enxergam, né, essa responsabilidade dos profissionais de enfermagem na gestão racional, né, dos custos, principalmente dos recursos e a sustentabilidade, porque como o James disse, né, às vezes o hospital vai estar economizando, né, ele vai estar faturando e, ao mesmo tempo, economizando e proporcionando uma qualidade muito superior àquilo que era esperado, mas o quanto que vocês veem esse papel, né, estratégico aí do enfermeiro, do profissional de enfermagem, como que eles podem opinar, né, nesse processo aí de custos e na sustentabilidade, a gente não fala na sustentabilidade do paciente, mas na sustentabilidade do negócio, para se manterem ali as instituições ativas, né, e também tendo esse fluxo financeiro. Mais uma vez, assim, a gente tem até, a gente classificando, né, a palavra sustentabilidade, que quando a gente fala sustentabilidade, a gente só pensa só em custo, né, a sociedade pensa só em custo. Mas não, a sustentabilidade, além do custo, é a incorporação de uma tecnologia eficiente, né, aquela que te entrega aquilo que ela propõe, né? Então, quando a gente faz esse balanço, a única resposta para isso, dentro da enfermagem, é a evidência científica. Ponto. Então, como é que o enfermeiro, lá na ponta, ele consegue fazer isso? E aí é o grande problema, né? A gente fica na agitação do dia a dia, né? Os enfermeiros estão sempre, os profissionais de enfermagem estão sempre correndo de um lado para o outro, né? Fazendo milhões de atividades, e a falta desse tempo acaba gerando, né, essa insatisfação nele próprio, né? Então, como é que a gente pode ajudar? Gerando justamente a possibilidade, é sempre essa busca dentro do cenário da capacitação. Capacitação também é uma tecnologia em treinamento, em serviço, que é a tecnologia em saúde. Então, você tem hoje, eu participei de um ensaio clínico, até de uma unidade privada, em que ela tinha 2 CTIs. Ela incorporou aquela bomba infusora com biblioteca de fármacos, e a outra ela deixou a convencional, e ela não entendeu por que aquela bomba infusora, que ele gastou 5 milhões de investimentos, né, há um tempo atrás, ela estava gerando mais erro de entrega de dose do que a convencional. E aí, nós fomos chamados para fazer a consultoria naquele cenário. Eu falei, peraí, a convencional, quem manuseia? A enfermagem. E a biblioteca de fármacos? Também a enfermagem. Mas você treinou essa enfermagem? Você explicou para ela que não era para ela
calcular toda a vazão, porque a convencional você tem que fazer isso. É só ela simplesmente escolher a medicação, porque a dose já é padronizada, né, em muitos cenários, e ela apertar o start. Você facilitou o processo. Não, então você gastou 5 milhões para incorporar a tecnologia, mas você não gastou 10 mil para treinar e capacitar toda a equipe. Então, quando você não tem esse conhecimento, né, chegando no profissional, ele também ele não faz milagre, né? Então, quando a busca pela evidência, ela também se faz coerente, você também ensinar ele a achar essa evidência, você criar protocolos clínicos também palpáveis para que ele possa também se atualizar, isso também é um outro desenho. Por exemplo, agora, uma orientação que eu tenho feito é relacionada ao delírio no CTI. Eu falei, Cristiano, eu sou da terapia intensiva neonatal, né? Ela falou da pediatria, enfim, mas essa é no adulto, né? Eu falei, Cristiano, a TS ela é transversal, então como é que eu posso capacitar esse profissional que está cansado, ele sai cansado do plantão, ele não vai ler, ele está... Ok, então o que eu faço? Às vezes nem tem a quantidade de profissionais. O subdimensionamento é um fator. É um fator. É um fator nesse cenário. A gente começou a fazer agora um podcast. Podcast, audiobook, né? Através de desenhos de iniciação científica e extensão, com as minhas alunas de terceiro e quarto período. Está fazendo isso junto com a residente, e o profissional ele tem a possibilidade, ou ele vê no telão, na área de descanso, ou ele escuta indo para casa. Legal. Então, assim, ele agora, agora a gente vai começar a avaliar o impacto disso, da incorporação dessa tecnologia, para o desfecho final, que é a redução desses casos de delírio, ou identificação mais ativa, digamos assim, nesse processo, porque eu consigo reduzir tempo de internação e vários outros desfechos negativos. Né? Então, essa é uma possibilidade que a TS traz. Sem um alinhamento, fica tudo fragmentado. Com certeza. Então, tem que ter, desde lá do gestor, a TI, tudo tem que estar com harmonia, né? Para estar em sincronia, para que haja um bom êxito. Você falou agora na parte da bomba, e nós temos monitorização, painéis de monitorização. As centrais de monitorização. E aí trouxeram que a enfermagem, por acaso chamaram a enfermagem para poder avaliar na hora que o fornecedor foi levar. Ela olhou para o monitor e disse, isso aqui não vai dar certo. Aqui não está direito, aqui a enfermeira não vai saber isso, aqui a gente vai estar ali no corre-corre, esse monitor não serve para a gente. Então, a gente tem que ter a voz da enfermagem desde lá. Olha o que a auditoria faz hoje. A auditoria não é mais de cunho contábil, de seringuinha, agulha, não. Ela é de beira-leito. Hoje a gente está vendo desfecho, o que o gestor do hospital ou o diretor da operadora gostaria de fazer e não tem tempo. Então, a gente está lá olhando e a gente está vendo o que é que vai funcionar e o que é que não vai funcionar. Vou dar só um exemplo clássico. Um dia, a gente foi fechar uma conta e a conta veio toda cipro e tal. Paciente no cipro. E aí a gente pegou o relatório, que antigamente a gente tinha o médico, o enfermeiro e o assistente social. Pegamos, antigamente a equipe era essa para a auditoria, hoje é multidisciplinar. Pegamos o relatório da enfermagem ou da assistente social e ela disse, dia tal, o paciente estava tomando ciprofloxacina, foi funcionado várias vezes, o paciente era oncológico, as veias eram bailarinas, tal. Aí eu olhei a conta, tudo cipro, ele tomando genérico, ciprofloxacina. Aí eu me levantei, gente, vou tomar uma água. Se eu tomasse, se eu não respirasse, e estava no fechamento da conta do mês da Unimed. Aí eu levantei e fui lá na farmácia. Oi, gente, tudo bem? Compraram os engradados para botar as caixas? Pois é, e o cipro, como é que está aí hoje? Que cipro, doutora? A gente só tem ciprofloxacina. Eu digo, não chegou ainda, não. Ah, tá bom, vou tomar um cafezinho. Voltei para a sala, olhei para a chefe do faturamento e disse, hoje é o último dia de botar a conta. Se você conseguir rodar essa conta com o medicamento que o paciente tomou, que foi o ciprofloxacina, a gente vai entrar nessa quinzena a conta. Quer dizer, a avaliação aí foi uma soma da equipe toda trabalhando. De ações, né? De ações. Eu acho que isso faz também coerência com a avaliação de tecnologia em saúde. Porque a gente tem que ter um olhar. Tem que ter, não só a enfermagem. A enfermagem é sine qua non na avaliação de tecnologia dentro de um hospital. E os hospitais públicos, privados, as instituições onde tem os núcleos, onde você sabe que a nova tecnologia ela começa pelo SUS. Eles levam para os médicos catedráticos explicar para os seus staffs e automaticamente a enfermagem está ali.
Então, eles que veem se realmente aquela técnica é boa. E mais do que tudo, eles escutam a enfermagem. Que bom. Hoje está sendo assim, aliás, de uns 10 anos para cá já está sendo assim, porque a auditoria se fez presente e mostrou que a gente tem que ter uma voz altiva para uma tomada de decisão de um material, um medicamento. Bom, nós temos aqui duas pessoas que são de épocas diferentes na atuação, né, da enfermagem. Doutora Helena, que tem uma carreira assistencial e desenvolvimento dentro da auditoria. Doutor Cristiano, que tem uma carreira também assistencial, de educação, de formação, dentro principalmente da ATS. E aí eu gostaria de ouvir de vocês dois. Como, na área da auditoria, Helena, nós precisamos trazer esse conhecimento para o aluno, para o formando de enfermagem, não só de nível superior, mas também de nível técnico, porque ele participa da tomada de decisão. E como, Cristiano, eu posso fazer essa tomada de decisão fundamentada em ETS, trazendo conhecimento desde a formação desse aluno? Você que é um diretor de NATS, né? E aí você aproveita para explicar para as pessoas o que é o NATS, porque a gente às vezes que vai falando sigla, e depois eu estou num podcast de brasileiro, num podcast de japonês, né? Eu não estou entendendo muita coisa do que está acontecendo. Então aproveite e explique para as pessoas o que é o NATS e traga para a gente qual é a importância hoje de trazer a formação desse aluno auxiliar, técnico e enfermeiro, tendo essas duas áreas de conhecimento. Bom, eu sou uma pessoa que sou batedora da mesma tecla para ter formadores, enfermeiros formadores em auditoria. Olha, eu não digo só enfermeiro. Enfermeiro, hoje, ele está na resolução que vai fazer auditoria. Mas eu, Helena, hoje gostaria que vocês que estão aí soubessem que aprendi muito com o técnico, com o auxiliar de enfermagem, que eu devo muita coisa que eu sei. Eu deixei de perder R$275 mil numa conta de ambisome por conta de uma enfermeira, de uma técnica. Ela me viu aflita, ela disse, doutora, só está esquecendo do balanço hídrico. Aí eu digo, pois é, minha filha, leve isso, doutora. Quer dizer, eu nem me lembrava de usar aquele papel. Então, a auditoria hoje devia ser não uma disciplina optativa, ela devia ser uma disciplina efetiva, como a medicina deveria ter uma disciplina de custos. Porque tem muito médico que não tem noção. Ele acha que aquilo é bom para o médico e aquilo ali. A gente tem que ver se aquilo é curativo, gente. A gente não tem que ver preço, a gente tem que ver qualidade. E eu digo isso e disse para o meu presidente da operadora que eu trabalhei muito tempo e agradeço a ele. Ele disse, Helena, vamos bater o martelo nisso e caia em cima para você negociar. E tem mais, se não use os atravessadores, que são os fornecedores que chegam nos estados. Ligue para a indústria, foi o que eu fiz. Você sabe o que é o Sugamadex? É um antagonista, é um medicamento que o anestesista usa para acordar o paciente. E naquela época, era a MSD, que era tomadora da patente, e hoje já caiu a patente, já está mais barato, ela tem um acesso de mercado que visita a gente, sabe? O Carlos, não sei se vocês sabem, que é um braço da indústria farmacêutica. E eles levam para a gente as evidências científicas de tudo. E eu tinha uma chefe que ela dizia, vai atender esse pessoal, porque eu detesto trabalhar com gente. E foi onde eu aprendi. Olha, eu agradeço tanto isso. Eu me questionava também se eu era gente, mas tudo bem. Mas, olha, foi aí que eu aprendi e que a pessoa que me procurou me mostrou por A mais B que não era só acordar e olha o que se pensa logo. O anestesista quer acordar o paciente para ir para outra cirurgia? Não é. É um custo-benefício para o paciente usar aquela medicação. Mostrei para o meu presidente, ele disse, você acha necessário? Então vamos passar a pagar. Mas ligue para a fábrica, chame ele para negociar. E aí pronto. E nós passamos a pagar. Caixa de autogestão, que é diferente de planos comerciais, pagam tudo que está fora do rol, tanto do Conitec ou da ANS. Desde que seja bom e que seja custo-benefício para o paciente e que a gente possa negociar. E eu acho que a avaliação de tecnologia também. A gente tem que chamar, dizer, é bom o seu, amigo, mas aí, vamos embora. Depois que passou pelo núcleo, que já avaliou, vamos embora agora para o preço. É isso né? mesmo. Não sei É se negócio, eu não sei se eu não estou falando uma coisa que saiu fora um pouco. Não, mas negócio. eu acho que isso é primordial. Isso é a enfermagem moderna. exato.
E dentro dessa concepção, né, assim, é importante a gente colocar, como você falou, o que é um NATS, na verdade, né? Para começar, a gente já falou o que é ATS. NATS é um núcleo de avaliação de tecnologias em saúde, que é um espaço onde nós geramos a evidência. É um núcleo onde vários pesquisadores, ele é multiprofissional, como eu falei, e interdisciplinar. Hoje nós temos, né, nesse núcleo, no NAETS, lá da UERJ, eu tenho advogados, eu tenho pedagogos, eu tenho enfermeiros, que são a grande maioria, tem médico, tem farmacêutico, tem estatístico, né? Então, é um desenho, inclusive, né, um arcabouço minimamente necessário que a REBRATS, que é a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias, exige para que o NATS seja cadastrado. Como é que ele surge? O NATS, primeiro, ele tem que nascer como um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq. Depois que esse grupo de pesquisa ele é sedimentado, você encaminha a solicitação para a REBRATS, para que a REBRATS possa avaliar entre seus pares se aquele NATS ele compõe um grupo de pesquisadores, pesquisadores que tenham suas produções voltadas para isso, para fazer parte do rol, né? Ou seja, hoje eu tenho o Ministério da Saúde, eu tenho a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, que é a CONITEC, abaixo dela a REBRATS, que é composta pelos NATS. Então, hoje, quem toma a decisão, na verdade, quem gera a evidência, né, através das pesquisas científicas, são os NATS, via REBRATS, que encaminham para a CONITEC e para o Ministério da Saúde tomar a decisão se incorpora ou não determinada tecnologia. E aí a gente começa a responder a segunda pergunta que você fez, que foi relacionada a como isso chega naquele aluno que está começando agora. Né? Você que está aí assistindo a gente também, tanto aluno, tanto sociedade, quanto aluno de pós-graduação lato sensu e quanto estrito sensu, a gente já faz isso dentro da UERJ, quando, lá no 4º período, eu sou professor titular da cadeira de Administração do Processo de Trabalho e Assistência em Enfermagem, lá da Faculdade de Enfermagem da UERJ, e lá a gente coloca no 4º e 5º período disciplinas teóricas. Dentro, não é um nome, a disciplina não é DATS, mas é a disciplina de administração, em que onde entra lá o cenário de tomada de decisão, recrutamento e seleção, nós colocamos a ATS e um pouco da avaliação econômica. Quando esse aluno ele chega no 9º período, que na UERJ é o último período, né, ele passa comigo lá no estágio supervisionado, onde nós visitamos as unidades clínicas. Então, hoje a gente está, por exemplo, renovando todo o protocolo clínico do setor de feridas. Qual é a melhor cobertura que eu tenho para o curativo de pênfigo, por exemplo? É um estudo que a gente está fazendo. Tem uma experiência lá que diz que, uma enfermeira lá que diz que é a sulfa, a outra diz que é vaselina. Qual é a mais custo-efetiva? Né? Então, eu sei que a vaselina é caríssima, né? A sulfa, ela tem um tempo um pouco maior de utilização, então a gente está começando a fazer uma revisão sistemática. Quem está fazendo são os alunos da graduação deles, é um TCC que ele está fazendo, já é uma revisão sistemática, porque ele já começou a ver conosco lá essa democratização, digamos assim, da ATS desde o início. Então, a revisão sistemática para ele, naquele momento, é algo natural, né? O que não é comum, né, da gente ver. E aí, junto com ele, eu tenho um residente que já está fazendo desdobramento. Então, se eu achei na revisão sistemática uma determinada evidência, aquele residente já vai montar o protocolo clínico para aquilo dali. E aí o mestrando ou doutorando já vai colocar aquilo em ação para a gente poder fazer o impacto orçamentário lá na frente. Então, existe já uma estratégia para ser feito isso. E é o que a REBRATS quer. Ela precisa que isso seja feito, porque quanto mais aquele aluno, mais cedo eu conseguir levar para aquele aluno, claro que não adianta também botar para o 1º período. Existe uma maturidade acadêmica necessária para isso. Mas do 3º, 4º período, onde ele começa a ver assistencial, eu consigo colocar isso dentro de uma disciplina de fundamentos, por exemplo. Quando eu estava dando aula, os alunos perguntaram: Cristiano, como é que eu passo catéter nasojejunal? Então, se você for olhar por nasojejunal, eu falei: não sei, como é que a gente faz isso? Vamos olhar para a literatura hoje, né, no Brasil, que determina isso, é a literatura X, né? Ela diz para a gente que a técnica é limpa. Ok, mas será que é limpa mesmo a técnica? Não sei, na neonatologia, né, diz que é estéril. Então, eu fiz uma revisão sistemática com os alunos. Vamos fazer aqui uma avaliação? Fizemos uma revisão sistemática e a gente conseguiu ver que no Brasil, no mundo inteiro, os hospitais que utilizam essa técnica como limpa tinham, em comparação com a estéril, um aumento de 40% de infecção do trato gastrointestinal. Eu não posso dizer que tudo é devido a isso, mas repare, 40%. Aí você fala assim, então agora a técnica vai ter que ser estéril.
né? Se eu for olhar para a evidência, mas Cristiano, o dono do hospital jamais vai querer fazer isso, porque ele vai dizer que Custo a mais. ele é um custo a mais. Falei, peraí, então ele não conhece a avaliação econômica. Por quê? Vamos lá, só para a gente fazer um cálculo rápido. O procedimento em si, o que muda entre os dois é a luva estéril, porque o cateter em si ele é estéril, né? Então, é o processo. Então, quanto custa um par de luva estéril? Vamos arredondar aqui R$30. Quanto custa uma caixa de luva de procedimento? R$30? Vamos botar que tem 100 pares ali dentro. Então, eu tenho 30 centavos um par de luva de procedimento e R$30 um par de luva estéril. Cristiano, piorou. O cara ele não vai trocar R$30 por 30 centavos por R$30. Falei, não, peraí. Cortou isso aqui? Segura essa informação. Quanto custa, vamos de 40%, tá? Vamos falar, um desses pacientes, ele teve infecção do trato gastrointestinal. Que usou o ambisome da doutora Helena que ela trouxe aqui. Imagina. Quanto custa a diária desse cara? Vamos botar 3 mil só para facilitar essa conta? 3 mil. Se ele está fazendo uma antibiótico terapia de 7 a 14 dias, vamos botar 10 dias, ele está gastando R$30 mil. Então, na verdade, eu não estou trocando 30 centavos por R$30. Eu estou trocando R$30 mil por R$30. Então, assim, é um impacto gigantesco, um impacto orçamentário gigantesco. Então, se você olha só para o custo de uma tecnologia, é o famoso olhar 2D, né, você não chega ao propósito que ela se propõe a fazer. Por isso você precisa da avaliação econômica, da avaliação de tecnologia de saúde. E aí é preciso que aquele acadêmico que está aprendendo o fundamento, ele entenda a importância da tecnologia em si, do protocolo clínico, inclusive da participação dele para evitar eventos adversos, manter a segurança do paciente. Gente, o papo está muito bom, James, Cristiano, Helena, mas a gente vai encerrar, mas antes de encerrar, né, queria que vocês deixassem uma mensagem, a doutora Helena também pode mostrar o livro. A minha mensagem é de dar de presente a vocês essa biografia da doutora Clarice Alegre Petramali, que a Beia fez, e que alguns médicos dizem, por que ela não fez na Sociedade dos Médicos Auditores? Porque ela anda junto da enfermagem, ela sempre acreditou no Conitec, no poder, e também pela amizade, talvez, nem tenha sido porque é enfermeiro ou é médico. É isso que não deve acontecer, gente. Com certeza. Essa mudança. Então, eu vou presentear vocês com uma estrela risco céu austral, que o Conitec e historinhas do começo, né, do nosso SUS, muito obrigada. E do nosso Conitec, que hoje, né, que bate martelo, né, e dizer que nós somos importantes. Nós, enfermeiros, somos importantes, gente. É isso que vocês têm que botar na cabeça de vocês. Não é querer ser melhor do que ninguém, porque nós estamos 24 horas, a equipe multidisciplinar, tá? Fisioterapeuta, o farmacêutico, o biomédico, que não tem melhor do que um biomédico para analisar os exames, o odontólogo, para que melhor do que o odontólogo para ver os materiais que estão o custo hoje de bucomaxilo. Então, a gente tem que ter harmonia, não ter isso é meu, isso é seu. É de todo mundo. O paciente é nosso. Cuidado é da equipe. Muito bom. E minha mensagem é para você acadêmico, você profissional de enfermagem, estudantes de vários níveis, é que você busque a ATS e a avaliação econômica como ferramentas para o seu dia a dia, para os seus afazeres. Não se deixe intimidar, né, pela avaliação econômica, matemática, enfim. São ferramentas que você vai ver que no seu dia a dia você já faz isso, você só precisa organizar isso dentro de um processo construtivo nos seus afazeres do dia a dia. Você vai conseguir ver que isso vai tornar a sua prática muito mais leve e efetiva e, consequentemente, o custo reduzido. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, e aí vou aqui fazer a propaganda do @naets, né, que é o nosso Instagram do Núcleo de Avaliação Econômica e Tecnologia de Saúde, que é o nosso NATS lá. A gente tem feito cursos online, também a participação do grupo de pesquisa também. Então, temos todas as informações. Nós temos vídeos, podcasts também que fazemos lá com as nossas alunas de terceiro período, que são bolsistas de extensão e iniciação científica, elas que produzem tudo. Então, são vocês praticamente fazendo todo esse processo. Então, convido vocês a entrarem nesse mundo, que eu costumo dizer que a ATS hoje na enfermagem, ele é o nosso petróleo. Assim, hoje você não tem como fugir dela, o futuro já é o nosso presente na ATS. Aí. Bom, você sabe que a indústria está atrás do petróleo do Brasil. Isso. Né?
Foi uma conversa extremamente esclarecedora. Acredito que quem não tinha ainda se atentado ao que é a avaliação em tecnologia em saúde teve a oportunidade de aprender um pouquinho mais. E é claro, eu que fui o responsável por coordenar o nosso grupo, né, de trabalho do Conselho Federal de Enfermagem, que produziu a nossa resolução 809/2026, que teve a participação do Dr. Cristiano, doutora Silvia Secoli, doutor Antônio Pellegrino, das nossas amigas Miriam e Catiúcia, né, de Minas Gerais e Rio Grande do Norte. Trouxemos ali um pontapé inicial para que essa enfermagem pudesse cada vez mais avançar de forma a trazer grandes trabalhos do ponto de vista econômico, financeiro e de tomada de decisão, que pudéssemos fundamentar mais ainda a atuação dessa ATS junto com a auditoria, que é uma área que já tem uma sedimentação muito maior do que a ATS, né, por ter hoje uma grande participação, principalmente dos auditores, e aí a ABEA tem um papel fundamental ao longo desses 10 anos de trazer esse fortalecimento da enfermagem na auditoria, o Conselho Federal de Enfermagem de buscar e falar que realmente a auditoria é apenas do enfermeiro, não cabe auxiliar, não cabe técnico de enfermagem, como nós já pegamos em alguns momentos, né, Helena? As pessoas querendo substituir o enfermeiro por ser uma mão de obra mais barata, o auxiliar e o técnico de enfermagem. E até enfermeiro empreitando eles para fazer esse trabalho, né? Então isso faz com que a gente realmente tenha aí um fortalecimento. E aqui, como o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, o COREN São Paulo tem uma tradição muito grande na questão da formação, né? Nós acreditamos que uma assistência de qualidade, de excelência, ela é baseada no conhecimento técnico-científico. O COREN São Paulo tem, ao longo das suas gestões, produzido materiais científicos, e-books, livros, e é que nós gostaríamos de presentear a cada um de vocês também com o nosso Manual de Avaliação em Tecnologia em Saúde aplicada à enfermagem, que tem como autora, coordenadora do GT, né, aqui do COREN São Paulo, que foi o primeiro GT criado no sistema COFEM-COREN, foi na gestão 2021-2023, da qual eu tive a honra de convidar a doutora Silvia Secoli para vir fazer parte disso, e ela produziu o nosso manual com o time que participou junto com ela. Então, faço a entrega para vocês, para que possam ler e cada vez mais poder contribuir com a enfermagem brasileira. E uma coisa que meu pai sempre disse para mim, Colin, quem sabe, estude. Eu vou me inscrever. Mesmo eu já sendo uma pessoa com a idade mais avançada, me aprofundar mais para me transmitir melhor para a auditoria. E vou lhe convidar para você participar do nosso primeiro congresso internacional, sexto congresso internacional de auditoria, e falar de ATS junto com o COFEM. Nessa resolução. A gente vai passar isso para todo mundo no nosso congresso, que, olha, gente, todo mundo precisa aprender isso, quem quiser fazer auditoria hoje, tá? Olá. Isso mesmo. Obrigado pelo convite, já aceito, ficarei muito feliz em estar lá também. Eu adoro as trocas, vai estar lá com a gente. As trocas, principalmente com a auditoria, que é o meu quintal também maravilhoso de trabalhar. E eu vou me aprofundar mais, meu filho, porque a gente tem a técnica da auditoria, da negociação e tudo, e usando a avaliação de tecnologia que a gente já usa, mas com mais profundidade de conhecimento, a gente ainda pode barganhar mais. Com certeza. Uma boa qualidade de assistência, né? Isso é verdade. Isso aí. Bom, então agradecemos a presença de vocês. Vocês que nos acompanharam até aqui também, não se esqueça de seguir o Sala de Enfermagem na sua plataforma preferida, né, James? E compartilhar esses conteúdos tão ricos, de áreas tão diferentes, que muitas vezes a gente nem ouviu falar, mas que estamos aqui proporcionando esse conhecimento para vocês. E é isso aí. A nossa 7ª temporada vai continuar cada vez mais trazendo conhecimento, trazendo experiências, pessoas que possam contribuir. Porque nós já sabemos, né, Vanessa? Que aqui as portas da nossa sala de enfermagem estão abertas para você.